para mais uma aula sobre ligações químicas e hoje falaremos sobre os tipos de substâncias em função das suas ligações. Mas antes disso, vai deixando o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho e toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Vambora, galerinha! Vambora para mais uma aula de ligações químicas, essa aula importantíssima, tá? Onde a gente vai falar sobre os tipos de substâncias de acordo com o tipo de ligação que existe na substância, beleza? Então, pega seu caderno, pega seu material, senta a bundinha aí, acione o cérebro e vambora! Olha só, galera, assunto importantíssimo, tá? Muito importante, beleza? Isso aqui vai abrir a nossa cabeça para que a gente possa falar sobre aquelas propriedades das substâncias, né? Temperatura de fusão e ebulição. Quem é que tem maior temperatura de fusão e ebulição? Né? Então isso aqui vai ajudar demais o nosso raciocínio. Perfeito? Então veja bem, nós temos aqui o seguinte, eu coloquei aqui, ó, tipo de substância, a unidade elementar formadora da substância. O que é a unidade elementar? É a menor unidade que forma aquela substância, ok? É a menor unidade que vai formar aquela substância. E aqui alguns exemplos, tá? Exemplos, beleza? Então vamos lá. Primeiro tipo de substância, substância metálica, tá? Uma substância ela pode ser metálica, ela pode ser iônica, ela pode ser molecular ou ela pode ser um sólido covalente, também chamado de sólido atômico. Se tudo isso aqui fosse material no estado sólido, tá? Se eu estivesse falando de material no estado sólido, beleza? O que é um material no estado sólido, Mota? É um material que possui uma estrutura interna, tá? Tridimensional, bem organizada, diferentemente do que a gente chama de falsos sólidos ou sólidos amorfos. Pelo lado de fora, parece um sólido, mas não é, porque a parte interna dela é bagunçada. É o exemplo do vidro. De vez em quando cai em alguns vestibulares. O vidro, galera, não é um sólido verdadeiro. O vidro é um falso sólido, ou sólido mentiroso. Tá? Ele é um sólido amorfo, porque a estrutura de dentro dele, a estrutura interna dele, é toda bagunçada, como se fosse um líquido. Tá? Como se fosse um líquido. Então a gente diz que ele é um falso sólido. Tá? Mas se eu tivesse aqui os sólidos verdadeiros, eu teria um sólido metálico, um sólido iônico, um sólido molecular e um sólido covalente. Em algumas literaturas você vai encontrar com o nome de sólido, tá bom? Aqui eu estou falando num contexto geral, perfeito? Então vamos lá, olha só. Substância metálica, galera, qual é a unidade elementar? São átomos e cátions. Lembra que eu falei com vocês? Essas substâncias metálicas são os metais, propriamente ditos, tá? Lembra que na ligação metálica, o que acontece? O metal perde elétron para dar origem àquele mar de elétrons, aquela nuvem, né, eletrônica, beleza? Só que aí o que acontece? Recebe de novo esse elétron, vira átomo. Perde o elétron, vira cátion. Recebe o elétron, vira átomo. Então você tem uma oscilação ali entre átomos e cátions. Então a menor unidade formadora dos metais são átomos e cátions. Exemplo, ferro, alumínio, cobre, né, etc. Então são os metais propriamente ditos. E um detalhe importante, tá? Que esse povo aqui, galera, tem temperatura de fusão e ebulição elevada, né? Porque essa ligação é uma ligação muito forte, tá? Muito forte. Sólidos, ou no caso, né, substâncias iônicas. Substâncias iônicas são aqueles compostos iônicos, em que a unidade elementar são os íons, cátions e ânions. Então, substância iônica é formada pela ligação iônica. Substância metálica é formada pela ligação metálica. Exemplo, NaCl, KF, Na2SO4, etc. Chamando a atenção para o seguinte, repare que aqui, ó, no SO4 aqui, ó, o enxofre se liga ao oxigênio de forma covalente. Mas isso aqui é um íon ligado a outro íon.
Aqui eu tenho um Na+, e SO4, 2-, são dois íons. Por isso, é uma ligação iônica, é um composto iônico. Por mais que eu tenha aqui ligação covalente entre o enxofre e o oxigênio. Também é uma galera que tem alta temperatura de fusão e ebulição, tá? Ligação forte. Substância molecular. Agora aqui. Substância molecular é formado por qual unidade elementar? As moléculas. As moléculas. As moléculas. Ô, menino, cadê o acento? As moléculas. Que, por sua vez, possuem átomos ligados covalentemente. Olha que doido. Nas moléculas eu tenho o quê? Átomos ligados covalentemente, mas que vai dar origem o quê? A uma molécula. A interação entre essas moléculas, que nós vimos na aula passada, né? Existem aqui nas substâncias moleculares, ou substâncias covalentes. Não sólido covalente. Sólido covalente é outra coisa. Perfeito? Exemplo. Água, ácido fúrico, naftalina, ureia, tá? Então esse povo aí, ó, tá? São substâncias moleculares, né? E esses sólidos, né? Sólidos são sólidos moleculares. A unidade elementar são as moléculas. E aí você vai lembrar o seguinte: essas moléculas interagem entre si. Existem forças de interação entre elas, que pode ser de qual tipo? Ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo ou dipolo induzido. Já um sólido covalente ou sólido atômico, qual é a unidade elementar? Átomos ligados covalentemente. Eita moto, agora o bicho pegou. Aqui eu tenho átomos ligados covalentemente. E aqui também? Aqui eu tenho átomos ligados covalentemente que dão origem às moléculas. E essas moléculas dão origem à substância molecular. Aqui eu não tenho moléculas. Isso aqui é como se fosse um arranjo tridimensional infinito, até as bordas da substância, até acabar o material. É uma estrutura tridimensional, onde você tem átomo ligado a átomo covalentemente, átomo ligado a átomo covalentemente, até acabar a extensão do material. Você não tem a formação de molequinhas, não tem molequinhas. É como se isso aqui fosse uma macromolécula. Então, por exemplo, carbono grafite, carbono diamante, óxido de berílio, dióxido de silício, tá? Que vai dar origem à areia, tá? Que é o quartzo, carbeto de silício, tá? Conhecido também como carborundum, tá? O óxido de alumínio, que para muitos poderiam ser um composto iônico, mas não é, tá bom? Não é composto iônico, fique esperto com isso aí. Nós vimos também o cloreto de alumínio, que é molecular. Então, muito cuidado com esses casos aqui, beleza? Então, olha só. Então, por exemplo, se você tivesse aqui o dióxido de silício, isso aqui não é uma molécula. Isso aqui não é uma molécula. Isso aqui você teria, por exemplo, tá? SiO2 N. É essa unidadezinha aqui, ó. Só que ligado, silício com oxigênio, silício com oxigênio, silício com oxigênio, silício com oxigênio, silício... até acabar a estrutura. Isso aqui não é molécula. Parece molécula, mas não é. Isso aqui não parece muito CO2? Ó, silício é da família 4A, carbono também. Então, CO2 é molécula. Esse cara não é molécula. Mostra aí agora, então, como é que eu vou fazer? São esses aqui, gente. São esses aqui que vocês têm que saber, tá? Dos sólidos covalentes são esses, tá? São esses. Não cai em nenhum outro caso, não. No Enem, vai falar sobre as propriedades. Pelas propriedades você vai sacar, porque é o seguinte: sólido covalente tem altíssima temperatura de fusão e ebulição. Altíssima temperatura de fusão e ebulição. Substâncias moleculares não. Substâncias moleculares, tá? Tem normalmente o quê? Baixa temperatura de fusão e ebulição. Então, sólidos covalentes, primeiro, altíssima temperatura de fusão e ebulição, e eles são sólidos nas condições ambientais. São sempre sólidos nas condições ambientais. Se fôssemos, tá? Se fôssemos aqui para analisar, tá? As interações, a força de interação entre essas unidades elementares, força de interação entre essas unidades elementares, nós teríamos o seguinte:
o sólido covalente tem interações muito mais fortes do que quem, Motinha? Do que as substâncias metálicas, do que as substâncias iônicas, do que as substâncias moleculares, que por sua vez você vai lembrar o seguinte, que eu posso ter interação, ligação de hidrogênio, que é mais forte que o dipolo, que é mais forte que o dipolo induzido. E aí tem um detalhe, quanto mais forte for a interação entre as unidades elementares, quanto mais forte for a interação entre as unidades elementares, maior será a temperatura de fusão e ebulição de um material, beleza? Então eu tenho o quê? Sólidos covalentes têm temperatura de fusão e ebulição, normalmente o quê? Mais altos que as substâncias metálicas, que as substâncias iônicas, que as substâncias moleculares. Dentre as substâncias moleculares, quem tem ligação de hidrogênio tem temperatura de fusão e ebulição mais alta que de polo do que de polo induzido. Então essa é a regra geral, perfeito? Então nós temos substâncias metálicas, substâncias iônicas, substâncias moleculares e os sólidos covalentes ou sólidos atômicos, belezinha? Próxima aula eu vou falar mais sobre essas questões aí da temperatura de fusão, temperatura de ebulição e quiçá também sobre a solubilidade. Portanto, musiquinha suave, de leve, energia, energia, energia. Até a próxima aula. Um beijo no coração. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.